Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada, até as planícies antigas, cobertas de neblina, onde homens temiam figuras enormes que surgiam como sombras sobre a terra. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez o peso do mundo repouse sobre seus ombros e a noite tão funda pareça esconder gigantes que ninguém mais vê. Imagine então um vento frio correndo sobre uma planície coberta por véus de névoa. O luar trêmula nas folhas secas, e homens em silêncio seguram suas tochas com mãos trêmulas, temendo sombras que parecem crescer além do limite das árvores. São figuras que se erguem, altas, silenciosas, como se pudessem engolir o céu. Foi nesse mundo, tão antigo e tão semelhante ao nosso, que nasceu o sussurro de um nome que ainda faz o coração bater mais rápido: Nefilins. No livro de Gênesis, capítulo 6, encontra-se a primeira menção a essa palavra que ecoa como trovão em meio ao silêncio. Nefilins. Tão breve, tão misteriosa. Apenas algumas linhas, mas capazes de lançar séculos de perguntas sobre a terra. Quem eram? Anjos caídos? Filhos de homens poderosos? Gigantes de carne ou sombras do medo humano? Há algo profundamente espiritual nesse mistério, pois o desconhecido, muitas vezes, provoca não apenas curiosidade, mas temor. O ser humano se detém diante daquilo que não compreende, e a fé, por vezes, balança como chama fraca em ventania. Talvez você também carregue perguntas sem resposta, guardadas no coração, como orações que ainda não ecoaram de volta. E está tudo bem. Hoje eu não trarei certezas fáceis, apenas um convite, que caminhemos juntos por um mergulho calmo e reflexivo na Bíblia, na história e na fé, para buscar entender o que realmente aconteceu com esses gigantes que habitaram as sombras da história. Porque mesmo quando o céu está calado, o coração ainda pode ouvir. E quem sabe, entre véus de névoa e histórias antigas, encontremos algo que console também as nossas próprias noites silenciosas. Talvez, enquanto a noite se estende ao seu redor, você se pergunte como poderia nascer tanto mistério em tão poucas linhas da Escritura. O vento lá fora passa pelas frestas como um suspiro antigo e parece trazer memórias de um tempo em que o mundo inteiro se achava suspenso entre luz e trevas. E é ali, na aurora dos tempos, que começa a história dos Nefilins. Antes que as águas do dilúvio subissem para cobrir montes e vales, havia um silêncio profundo sobre a terra, um silêncio pesado, como quando se cala uma multidão que pressente algo terrível. O livro de Gênesis fala de um cenário onde a humanidade, criada para refletir a imagem de Deus, caminhava cada vez mais distante do sopro divino. A terra se corrompia, não apenas pelos atos violentos dos homens, mas por algo ainda mais sombrio, algo que misturava o sagrado ao proibido, o divino ao terreno, como se estrelas caíssem do firmamento para caminhar entre os homens. O texto sagrado conta que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Talvez ninguém tenha ouvido o primeiro roçar de asas desses seres. Talvez tudo tenha começado com olhares que demoraram um instante a mais sobre rostos humanos, ou com suspiros lançados sob o véu da noite. E assim, algo que não deveria ter sido, se enlaçou na carne dos homens e das mulheres. O sagrado e o terreno se uniram em misturas que a própria terra pareceu não suportar.
E o coração do Altíssimo, diz a Escritura, entristeceu-se. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. É um retrato de um mundo exausto, onde a corrupção se espalhava como uma maré escura, roendo as beiradas da esperança. A terra, antes cheia do som da criação, agora suspirava em lamento. Talvez você também tenha sentido, em alguma noite silenciosa, essa sensação de que as coisas puras estão se corrompendo, de que há algo invisível tentando arrastar para longe o pouco de luz que ainda brilha. Assim se preparava o cenário para o surgimento de gigantes, de sombras tão altas que pareciam querer tocar as estrelas. E ali, no meio da escuridão, ressoava um nome que deixaria marcas no tempo: Nefilins. E é nesse mistério profundo, entre dor, desejo e queda, que seguimos adiante, para buscar quem eram, afinal, esses chamados filhos de Deus. No eco desse silêncio que pairava sobre a terra corrompida, surge outra pergunta, tão antiga quanto o pó do deserto e tão inquieta quanto as águas antes do dilúvio. Quem eram, afinal, esses chamados filhos de Deus? A noite parece ainda mais densa quando se pensa nessas palavras, pois cada letra carrega um peso que escapa às margens do entendimento humano. São palavras que tremulam como a chama de uma lamparina diante do véu do templo. Alguns antigos rabinos, guardiões de rolos que o tempo amarelou, murmuravam que filhos de Deus eram os anjos, os vigilantes celestiais enviados para observar a terra, mas que se deixaram enredar pelo encanto das filhas dos homens, homens de carne e sangue, mas cujas presenças eram como relâmpagos cruzando o céu noturno. Outros, no entanto, sussurravam em assembleias silenciosas que não eram anjos, mas homens, uma linhagem piedosa, descendentes de Sete, o filho que Deus dera a Adão em lugar de Abel. Homens consagrados, separados, cujos corações ardiam como altares vivos, mas que, seduzidos pelos encantos do mundo, misturaram-se às filhas de homens ímpios. Se eram seres celestes ou apenas homens que se esqueceram de Deus, poucos ousam afirmar com certeza, pois em cada teoria há temor. Pois se eram anjos, que tristeza pensar em luzes do céu caindo, corações outrora puros, enredados nos véus da carne e do desejo. É como ver estrelas se apagando uma a uma, até restar apenas a escuridão. Se eram homens, que dor saber que até aqueles destinados a preservar a fé podem perder-se quando os olhos se desviam para o brilho do mundo. É o drama antigo da alma humana, erguer-se como altar, ou cair como pedra solta no deserto. Talvez agora, na penumbra do seu quarto, você também sinta o eco dessa luta dentro de si. Pois somos feitos de pó, mas sonhamos com o céu. Somos frágeis, mas carregamos lá dentro o sopro do eterno. E cada passo pode nos levar mais perto da luz, ou arrastar-nos para as sombras. Por isso, essa questão, quem eram os filhos de Deus, ecoa há milênios, não apenas nos pergaminhos, mas no coração humano, pois fala de algo maior, do perigo de se misturar o que é santo com o que corrompe. E assim, entre dúvidas que dançam como sombras na chama de uma vela, nos aproximamos do nome que, até hoje, desperta curiosidade e medo: Nefilins. E de tudo o que nesse nome está oculto. E é nesse sopro tênue entre céu e terra que o nome Nefilins se ergue, antigo como a poeira do deserto, carregado de um peso que parece maior do que o ar pode suportar. Talvez, nesta madrugada, enquanto seu peito se move em silêncio sob as cobertas, você sinta também esse misto de fascínio e temor. Pois certas palavras são como portas entre mundos, basta pronunciá-las e parecem liberar ecos de algo maior, profundo, quase esquecido. No hebraico antigo, o som é gutural, quase um suspiro que se prende na garganta, Nefilim,
Alguns dizem que significa os caídos, outros gigantes. Mas as palavras mais velhas nas línguas antigas não cabem em traduções pequenas. Elas contêm perfumes de incenso queimado, o ranger das tábuas de pergaminhos, o murmúrio de orações ditas entre lágrimas. Se o significado for os caídos, sugere aqueles que, embora tenham habitado lugares elevados, despencaram das alturas. Como estrelas que, uma a uma, se apagam na noite, deixando para trás apenas a memória do clarão. Se for gigantes, há algo de físico, monstruoso, quase palpável. Homens tão grandes que suas sombras engolem as tendas, que seus passos sacodem a terra, que suas vozes soam como trovões. Mas talvez o maior peso dessa palavra não esteja em ossos ou músculos. Talvez resida no que ela simboliza, a queda, o colapso do limite entre o sagrado e o terreno. O aviso de que nem sempre o poder que cresce sobre a terra vem da vontade de Deus, pois há gigantes de pedra, de carne, de ferro, mas também há gigantes feitos de medo, de orgulho, de desejos, que se levantam mais altos do que deveriam. Gigantes que ninguém vê, mas que roubam o sono na calada da noite. Talvez, enquanto você escuta esta história, se recorde de algum gigante seu que cresce nas sombras do pensamento, ameaçando esmagar a chama fraca da sua fé. E é por isso que a palavra Nefilins, seja qual for seu significado literal, ainda hoje carrega o som de passos pesados sobre a terra. Passos que lembram que, às vezes, é no segredo da noite que nascem as maiores quedas e também as maiores batalhas espirituais. Seguiremos, então, para tentar entender. Seriam eles apenas criaturas de carne ou há algo muito maior escondido atrás da palavra gigante? E assim chegamos ao coração do mistério, onde cada palavra pulsa como o tambor do deserto sob o calor escaldante. Pois não basta saber o nome dos nefilins, nem traduzir suas sílabas antigas. O que ecoa na alma humana é uma pergunta ainda mais funda. Seriam eles criaturas de carne e osso, ou apenas símbolos gravados na escritura para falar de algo muito maior? Há quem diga que os nefilins andaram mesmo sobre a terra, homens de estatura colossal, de força capaz de quebrar muralhas, guerreiros que inspiravam terror até nos mais valentes. Ossos gigantes, pegadas imensas, armas que homem comum jamais ergueria. Essas seriam as provas, dizem alguns, de que os nefilins eram de fato seres de sangue e músculos, nascidos de misturas proibidas entre o céu e a terra. Outros, porém, sentados à beira das fogueiras, olhando as estrelas, acreditam que tudo isso fala de algo invisível, que os nefilins seriam a metáfora viva do orgulho humano. Uma forma da Escritura contar, com figuras tremendas, sobre o momento em que o coração dos homens se fez maior do que devia, quando a soberba cresceu e o desejo de poder se ergueu como um colosso sobre cidades inteiras. Talvez, alma querida, você também conheça gigantes que não têm forma. São pensamentos que ocupam tanto espaço que quase não deixam ar para respirar. São lembranças pesadas, são medos que surgem do nada no escuro do quarto, tão grandes que parecem encostar no teto. Por isso, o valor simbólico do gigante nas Escrituras é tão profundo, pois toda a história sobre gigantes carrega, escondido, o aviso silencioso de que há alturas às quais não fomos feitos para subir, que há grandezas que não pertencem ao homem e que podem fazê-lo cair como estrela que se apaga no firmamento. Na Bíblia, sempre que algo se ergue alto demais, torres, homens, nações, não tarda a vir o vento de Deus, soprando, derrubando, ensinando humildade. Talvez seja por isso que, mesmo passados tantos séculos, a simples menção dos nefilins ainda faça o coração pulsar mais forte, pois em algum lugar da alma, todos nós sabemos que existem gigantes, alguns feitos de pedra, outros feitos de silêncio. E é sobre esses ecos, entre lenda
e verdade entre pedra e espírito, que continuamos nossa jornada. Para entender-se, além das palavras, havia gigantes espalhados também pelas histórias de outras terras. Enquanto seguimos por esta noite longa, uma pergunta sopra como vento pelas dunas do deserto. Seriam os Nefilins apenas um capítulo isolado na história sagrada, ou haveria lembranças deles espalhadas pelos cantos do mundo antigo? As civilizações antigas, tão diferentes umas das outras, pareciam partilhar um mesmo temor, o dos gigantes. Povos que nunca se encontraram separados por mares e montanhas, contavam histórias de seres enormes, tão altos que o sol parecia repousar sobre seus ombros. No Oriente Médio, falava-se de reis que mediam quase 3 metros, empunhando lanças cujo peso nenhum homem comum poderia suportar. Na Mesopotâmia, as tábuas de argila contavam sobre seres imensos, misto de homem e divindade, cujos passos estremeciam muralhas. No Egito, gravuras antigas mostravam homens gigantescos conduzindo exércitos, e muito além, em terras frias, os povos do norte sussurravam sobre titãs de gelo e rocha, capazes de erguer montanhas ou destruí-las com as mãos. Seriam apenas mitos, moldados pelo medo humano? Ou haveria algo verdadeiro por trás dessas lendas, como brasas ainda vivas sob as cinzas da história? Talvez o mito do gigante tenha nascido do próprio coração humano, pois há algo na fragilidade do homem que o faz imaginar inimigos do tamanho do céu. É como se precisássemos dar forma e nome aos terrores invisíveis que nos visitam nas horas mais silenciosas. Mas talvez, apenas talvez, exista uma memória coletiva, um eco de algo que caminhou sobre a Terra em dias tão antigos que nem o pó se lembra mais. E essas memórias, misturadas ao temor, teriam gerado histórias que cruzaram gerações, passando de lábios trêmulos a pergaminhos, de pergaminhos a lendas, até chegarem a nós. Talvez, enquanto o vento bate suave na janela do seu quarto, você também perceba que dentro de cada homem vive uma necessidade profunda de explicar o que é grande demais para suportar sozinho. O mito do gigante, seja no pergaminho de Gênesis ou na tábua babilônica, fala sobre o medo humano de forças que não se pode controlar. Fala sobre a dor de saber que há coisas maiores do que nossos braços, do que nossas muralhas, do que a coragem consegue enfrentar. E ainda assim, fala também sobre esperança, pois sempre, em cada lenda, existe a figura do homem pequeno que ousa desafiar o gigante, como se a própria alma humana se recusasse a aceitar que tudo está perdido. Assim seguimos, entre lendas e suspiros, em direção a um livro antigo, quase esquecido, que sussurra histórias de vigilantes e saberes proibidos. Um livro que, para muitos, é a chave para compreender os Nefilins sob uma luz ainda mais misteriosa. Há um murmúrio que atravessa o tempo como um rio subterrâneo, correndo sob as pedras da história, quase invisível. É o som de palavras escritas em páginas que muitos jamais leram, palavras que falam não apenas dos Nefilins, mas também de seres chamados vigilantes. E é no livro de Enoque que essas vozes antigas se levantam, como vento que sacode as cortinas do templo. Um livro que não repousa no coração das escrituras aceitas, mas que permanece ali, na penumbra, entre rolos esquecidos e histórias sussurradas por monges sob a luz fraca das lamparinas. Conta-se que Enoque, o homem que andou com Deus até desaparecer, teria visto coisas que ninguém mais viu: céus abertos, portões de fogo, seres de luz, alguns ainda fiéis, outros já enredados por um desejo proibido. Os vigilantes eram anjos enviados para velar pela terra. Guardiões silenciosos, incumbidos de observar, sem se misturar. Mas bastou um sopro de desejo, um brilho no olhar das filhas dos homens, e aqueles que deveriam apenas vigiar passaram a descer dos céus.
No silêncio das noites antigas, aproximaram-se das tendas. Suas presenças, ora luz, ora sombra, atravessaram o limite que Deus havia estabelecido. E assim, diz o livro, surgiram gigantes. Nascidos da união entre vigilantes e mulheres humanas, seres híbridos que carregavam tanto a força do céu quanto a fragilidade da carne. Os nomes desses anjos caídos ecoam nas páginas como sinos soturnos. Semiasa, Azazel, figuras que, na tradição, ficaram marcadas por ensinar aos homens aquilo que jamais deveriam saber. Talvez, alma cansada, você perceba que há sempre algo perigoso quando o divino se mistura ao terreno sem a bênção de Deus. Pois mesmo a luz pode cegar, se não for contida pelo amor e pela obediência. O livro de Enoque não está na Bíblia, que repousa aberta sobre tantos altares, mas continua aceso como chama, que ninguém consegue apagar, pois fala de um mistério que o homem nunca deixou de querer sondar. O que acontece quando seres celestes escolhem cair? E talvez seja nesse ponto, entre a pureza que deveria vigiar e o desejo que derruba muralhas, que se esconda a resposta para o surgimento dos Nefilins. Seguimos então para saber o que esses vigilantes trouxeram consigo, além de gigantes, pois nem tudo o que desceu do céu foi apenas força ou estatura. Houve também saberes secretos, capazes de acender tanto a luz quanto as trevas no coração humano. Há um silêncio pesado que paira sobre certas histórias, como se até as paredes temessem repetir seus ecos. Pois nem tudo o que desceu do céu, nas asas dos vigilantes, ficou restrito ao desejo e ao nascimento de gigantes. Houve também saberes. Segredos sussurrados na escuridão, que, segundo se conta, jamais deveriam ter sido entregues aos homens. O livro de Enoque fala desses saberes com a reverência de quem pisa sobre chão sagrado. Diz que os vigilantes ensinaram aos homens a arte de forjar armas, de moldar metais, de temperar espadas com fogo. Revelaram a ciência das lâminas, o peso dos escudos, o segredo de se defender e também de ferir. Ensinaram também às mulheres mistérios que pareciam leves como o pó, mas que carregavam um peso invisível. Revelaram os encantos dos cosméticos, as tinturas para escurecer as pálpebras, as fórmulas de perfumes tão doces que poderiam dobrar corações. Coisas que pareciam pequenas, mas que abriam portas para vaidades, invejas e disputas ocultas. Outros vigilantes ensinaram a ler as estrelas, a decifrar caminhos no brilho distante dos astros. Entregaram ao homem a astrologia, mapas de céus que antes apenas Deus lia em silêncio. E com isso, semearam inquietação, pois quem tenta ler o futuro, muitas vezes, perde a paz do presente. Talvez, alma querida, você perceba o quanto há de humano nesse fascínio pelo saber proibido, pois há, no fundo de cada coração, o desejo de ver além do véu, de tocar o que está escondido, de sentir-se no controle do destino. Mas a mesma chama que aquece também pode queimar. E o saber sem o temor de Deus transforma-se em lâmina afiada, capaz de ferir quem a maneja. No livro de Enoque, cada ensinamento proibido trouxe consequências. Cresceu a violência, a terra se encheu de lágrimas, o coração dos homens se inflamou com ambição e orgulho. O mundo, que já caminhava para longe de Deus, mergulhou ainda mais fundo em sombras. Talvez você, em suas madrugadas, também sinta esse chamado do que é oculto. Esse desejo de respostas rápidas, de fórmulas mágicas, de atalhos para a dor ou para a solidão. Mas em cada segredo não revelado por Deus, há muitas vezes um cuidado dele para nos proteger do que não estamos prontos para suportar. E assim, entre perfumes proibidos e lâminas escondidas, o mundo caminhava para o que parecia inevitável, pois quando o saber se corrompe e o coração humano se entrega à soberba, a própria terra geme sob o peso de tanto pecado. Por isso chegamos ao ponto onde o céu precisou intervir.
onde águas subiriam, não apenas para lavar a terra, mas para tentar lavar também as memórias dos gigantes e das sombras que eles deixaram para trás. A madrugada se aprofunda e a chama das lamparinas parece vacilar com o peso das histórias que contamos, pois chegamos ao momento em que o céu, silencioso por tanto tempo, ergueu sua voz nas águas. O livro sagrado nos diz que a terra estava corrompida diante de Deus, que toda a carne havia pervertido o seu caminho sobre a terra. Era como se o próprio solo chorasse, saturado de sangue, violência e segredos proibidos. Os vigilantes haviam semeado saberes que cresceram como erva daninha, e os gigantes caminhavam sobre a terra, deixando pegadas fundas no coração dos homens. A violência se espalhou como vento quente sobre o deserto, queimando tudo ao redor. Havia gritos, medo e uma estranha escuridão nos olhos das pessoas. Os homens já não confiavam uns nos outros. As mulheres choravam sozinhas nas tendas, e Deus, olhando das alturas, viu que a maldade do homem era grande sobre a terra e que todo o desígnio do pensamento de seu coração era continuamente mau. Talvez, alma querida, você também conheça momentos em que tudo parece escuro demais, como se a corrupção do mundo fosse alta como muralhas, quando parece não haver mais lugar seguro, nem palavra que console. E foi então que Deus decidiu enviar as águas, não apenas para destruir, mas para purificar, pois mesmo o juízo divino é atravessado de misericórdia. No meio do anúncio do dilúvio, Deus encontrou um homem, Noé, um homem que ainda caminhava com ele, mesmo quando o resto do mundo havia se desviado. E Deus sussurrou instruções sobre madeira, medidas, alturas, comprimentos. Enquanto a arca subia, tábua por tábua, as nuvens também se acumulavam no céu, e cada martelada de Noé ecoava como um aviso aos corações endurecidos. Mas poucos ouviram. Poucos acreditaram. Talvez, enquanto a água ainda não caía, as pessoas zombassem de Noé. Talvez rissem do velho carpinteiro, dizendo que gigantes jamais cairiam, que o mundo sempre seria o mesmo. Mas o trovão respondeu em breve. Então vieram as chuvas, e as águas ergueram a arca, separando Noé e sua casa do restante do mundo. Gigantes, guerreiros, reis poderosos, nenhum pôde resistir ao decreto do Altíssimo, pois diante das águas não há altura que baste, nem força que salve. E assim o dilúvio cobriu as memórias, as cidades, as vozes. Mas, mesmo enquanto as águas sussurravam sobre o topo dos montes, havia uma promessa: a de que Deus salvaria aqueles que o buscassem. Talvez nos seus próprios dilúvios, você precise lembrar que há sempre uma arca preparada, que mesmo quando tudo parece submergir, há um refúgio que não se afoga, um Deus que não se cala. E assim, entre chuva e silêncio, a história dos Nefilins parecia ter sido sepultada sob as ondas. Mas nos séculos seguintes, voltariam a surgir rumores de gigantes sussurrados em campos e vales, pois há nomes que insistem em voltar. Mesmo depois que as águas recuam, e as águas baixaram, os montes voltaram a surgir, ainda úmidos do toque das ondas. Os campos, um dia submersos, vestiram-se outra vez de verde, e o céu, tão cinza por 40 dias e 40 noites, abriu lentamente frestas de luz. Mas mesmo quando tudo parecia novo, quando o arco-íris brilhava como promessa suspensa entre nuvens, o mistério não foi sepultado sob o dilúvio, pois séculos depois surge um suspiro nas Escrituras, quase como se fosse dito entre um silêncio e outro. Vimos ali os Nefilins. É no livro de Números, capítulo 13, verso 33, que essas palavras aparecem. Ali, os espias enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã voltaram, com olhos ainda arregalados, contando sobre homens enormes, gigantes, diante dos quais se sentiam como gafanhotos. Se o dilúvio destruiu tudo o que havia sobre a face da terra,
Como então poderia haver novamente gigantes? Seriam descendentes dos primeiros nefilins, sobreviventes ocultos sob as águas ou nos cantos secretos do mundo? Ou seriam apenas novos povos, igualmente gigantescos, mas sem qualquer laço com aqueles filhos de anjos e mulheres? Muitos homens santos refletiram sobre isso à luz das lamparinas, rodeados de pergaminhos e preces. Alguns acreditavam que a corrupção voltou a nascer, mesmo depois do juízo das águas, pois o coração humano ainda carrega sementes antigas, prontas para brotar. Outros diziam que se tratava apenas de homens altos, guerreiros de grande estatura, que despertavam medo nos olhos cansados dos espias. Talvez, alma querida, você também já tenha olhado algo e visto um gigante onde havia apenas um homem. Pois o medo transforma sombras em muralhas, amplia silhuetas, faz qualquer passo parecer o passo de um monstro. Quando os espias disseram, vimos ali os nefilins, talvez falassem tanto de sua própria fragilidade quanto da real estatura daqueles homens. Pois às vezes o gigante está mais dentro de nós do que diante dos nossos olhos. Seja qual for a verdade, o nome Nefilins ressurgiu após o dilúvio, como brasas que o vento insiste em reacender. E bastou essa única menção para que, até hoje, muitos continuem a perguntar se as águas realmente sepultaram tudo ou se há memórias antigas que continuam a caminhar sobre a terra, altas, silenciosas, misteriosas. E é para a terra de Canaã, onde esses relatos aconteceram, que precisamos seguir agora, pois foi ali que homens tremeram diante de gigantes, mesmo estando às portas da promessa divina. A história nos leva, então, até as margens da terra prometida, onde o vento sopra entre colinas douradas, carregando o cheiro doce das vinhas e o murmúrio distante de cidades fortificadas. Ali, entre poeira e esperança, encontravam-se 12 homens com corações agitados, enviados para espiar a terra que Deus prometera a seus pais. Os espias entraram em Canaã com passos cautelosos, escondendo-se sob sombras de figueiras e palmeiras. Seus olhos viram campos vastos, cachos de uvas tão pesados que precisavam ser carregados por 2 homens sobre uma vara. Viram cidades fortes, muralhas altas como montanhas, e viram homens tão grandes que pareciam tocar o céu. Quando voltaram ao acampamento de Moisés, a poeira ainda nos mantos, a voz de alguns tremia enquanto diziam: vimos ali os nefilins, e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos. Talvez, alma querida, você também conheça essa sensação. De olhar para algo à sua frente, uma dor, um medo, um futuro incerto, e sentir-se pequeno, frágil, incapaz, como se tudo em volta fosse maior do que a sua fé. Para alguns estudiosos, aqueles gigantes em Canaã eram povos altos, guerreiros fortes, mas ainda humanos. Para outros, eram verdadeiros remanescentes dos antigos nefilins, vestígios de uma linhagem que deveria ter desaparecido sob as águas do dilúvio. Mas, para além do debate, há algo profundamente humano no relato dos espias. Pois eles não apenas viram gigantes, eles sentiram-se pequenos. O gigante estava antes de tudo dentro deles, crescendo na mente, apagando a lembrança de todas as promessas que Deus havia feito. Talvez a pergunta não seja apenas se existiam nefilins em Canaã, mas por que, mesmo depois de tanto caminhar, o povo de Deus ainda deixava o medo sufocar a fé. Pois havia sido o mesmo Deus que abriu o mar diante deles, o mesmo que derrubara exércitos, o mesmo que fizera brotar água da rocha. Ainda assim, bastou olhar gigantes para que o coração tremesse como chama ao vento. Às vezes, a terra prometida está tão próxima que podemos senti-la no ar, mas surgem gigantes diante dos nossos olhos, e tudo parece distante outra vez. Talvez o maior gigante que eles enfrentaram não tinha lanças nem muralhas, mas chamava-se incredulidade.
E assim seguimos, ainda pelas páginas da Escritura, para encontrar outro gigante que marcaria a memória do povo de Deus. Um homem imenso, armado de bronze, cujo nome se tornaria sinônimo de medo, mas também de vitória, pois seria derrotado não pela força, mas pela fé. Entre todas as sombras gigantescas que caminharam pela terra antiga, nenhuma ficou tão gravada no coração humano quanto a figura de um homem alto como uma muralha, com a voz que ribombava como trovão. Seu nome era Golias. Ele surgiu no vale de Elá, em dias em que o sol ardia sobre pedras pontiagudas e o medo pairava como bruma entre as tendas de Israel. O exército filisteu estava de um lado do vale, do outro, o exército de Saul. Entre eles, a ameaça viva de um homem cuja armadura brilhava ao sol como lâmina recém-polida. Golias, da cidade de Gate, media quase 3 metros, dizem as Escrituras. Seu capacete de bronze reluzia. Sua couraça pesava como um fardo impossível para qualquer homem comum. A lança que empunhava era grossa como o eixo de um tear, e a ponta de ferro sozinha pesava tanto quanto uma pedra de moinho. E dia após dia Golias vinha, desafiava, gritava, humilhava. Suas palavras cortavam o silêncio como facas. Chamava Israel para lutar, exigindo um homem que ousasse enfrentá-lo. Mas ninguém ousava, pois não viam apenas um guerreiro, viam um gigante, um eco, talvez, dos nefilins de outrora. Alguns estudiosos, sentados em bibliotecas silenciosas, se perguntaram: seria Golias descendente dos antigos gigantes? Um remanescente dos nefilins, preservado em meio às tribos filisteias? Ou apenas um homem de estatura incomum, mas ainda filho da terra, não do céu? Mas, alma querida, talvez isso pouco importe diante do que essa história verdadeiramente nos conta, pois o maior milagre não foi o tamanho de Golias, mas a pequenez de quem o venceu. Um rapaz ruivo, ainda quase menino, trouxe pão e queijos para seus irmãos no campo de batalha, e ao ouvir os brados de Golias, não sentiu o medo que paralisava tanto os corações. Davi não via apenas a altura do gigante, ele via o Deus que caminhava ao seu lado. Enquanto todos tremiam, Davi pegou 5 pedras lisas do riacho, guardou-as no alforje e avançou. Não com espada, não com lança, mas com fé. E quando a pedra voou do seu estilingue, o gigante tombou. O vale, antes cheio de gritos, ficou suspenso num silêncio tão profundo que parecia oração. Talvez nas suas próprias batalhas você também enxergue gigantes e sinta-se pequeno, incapaz, como se tudo fosse mais alto, mais forte, mais pesado do que você pode suportar. Mas lembre-se, alma querida, Deus não mede força com régua humana. Golias pode ter sido o eco distante dos nefilins, ou apenas um guerreiro de estatura colossal. Mas Davi provou que nem o maior dos gigantes pode resistir a uma fé viva, pois às vezes a maior arma não é o ferro, mas a confiança silenciosa em um Deus que nunca dorme. Seguiremos então para conhecer outros nomes gravados no Antigo Testamento. Povos inteiros que carregavam o fardo de serem chamados gigantes, espalhando sombras sobre vales e colinas. E que talvez tenham ligação com o mesmo mistério que nos acompanha desde Gênesis. Entre as páginas envelhecidas do Antigo Testamento, sopram nomes que soam como trovões distantes, ecoando histórias de povos que pareciam maiores do que a vida. São nomes que, tal qual a palavra nefilins, carregam o peso de sombras antigas, refaíns, anaquins, emins. Eram povos mencionados como gigantes, homens de grande estatura que habitavam regiões antes mesmo que Israel chegasse à Terra Prometida. Cada tribo parecia guardar em si o eco de eras anteriores, quando os gigantes ainda andavam pela terra e deixavam marcas profundas nas areias do deserto. Os refaíns, segundo o livro de Deuteronômio,
eram conhecidos por sua altura impressionante. Viviam em Bazã, terra que mais tarde seria conquistada por Moisés. Dizem que o último rei dos Refaíns chamava-se Og, e que sua cama de ferro media quase 4 metros de comprimento. Era como se o próprio leito desse testemunho de sua estatura e da fama que se espalhava como fogo entre as tendas. Os Anaquins habitavam as montanhas, sobretudo Hebron, onde as pedras guardam segredos antigos. Quando os espias entraram em Canaã, foram os Anaquins que lhes roubaram a coragem, pois pareciam gigantes diante de homens comuns. Diz o relato que, perto deles, o povo de Israel sentia-se como gafanhotos, tão pequenos e vulneráveis. Já os Emins habitavam a terra de Moabe. Eram também descritos como povo grande, numeroso e alto, tão temidos que mesmo os moabitas preferiam não enfrentá-los. O próprio nome Emins traz a ideia de pavor, pois eram vistos como fonte de medo e tremor. Seriam esses povos descendentes dos Nefilins, ou apenas homens de estatura incomum, cuja fama crescia cada vez que suas histórias eram contadas sob as estrelas? Há quem veja nos Refaíns, Anaquins e Emins a continuação do mistério iniciado em Gênesis. Como se, apesar do dilúvio, rastros de sangue gigantesco tivessem persistido, espalhando-se em linhagens que sobreviviam aqui e ali, nos cantos esquecidos do mundo. Outros, porém, creem que eram apenas grupos humanos notavelmente altos, talvez por características genéticas, que acabaram se tornando lendas maiores do que suas próprias estaturas. Talvez, alma querida, você perceba como o medo tem o poder de multiplicar tamanhos. Pois o que começa com homens altos transforma-se em muralhas impossíveis quando contado e recontado entre corações ansiosos. Ainda assim, a Bíblia registra esses nomes, como quem deixa um fio solto, convidando gerações a perguntar se haveria algo maior escondido entre essas tribos. E é sobre essa busca, essa sede de provar o que os olhos não veem, que continuaremos agora. Pois muitos, ao longo dos séculos, procuraram nos ossos da terra alguma resposta para o enigma dos gigantes. Tentaram descobrir em pedras e fósseis se as lendas caminhavam de fato sobre o pó do mundo. Há, no fundo da alma humana, um desejo quase ardente de transformar lenda em prova, de encontrar, sob as pedras ou na poeira dos séculos, vestígios que digam, sim, os gigantes existiram. E assim, arqueólogos, exploradores e sonhadores vasculharam desertos, cavernas e antigas sepulturas em busca de algo que pudesse confirmar o mistério dos Nefilins. Histórias surgiram, espalhando-se como fogo alimentado pelo vento. Falaram de ossadas gigantes, dentes tão grandes quanto punhos, crânios desmedidos que, supostamente, teriam sido escavados sob camadas de terra esquecida. Houve relatos de armas de bronze, tão enormes que nenhum homem comum poderia erguer. E fotografias antigas, amareladas, circulavam em jornais e revistas, mostrando supostos esqueletos desenterrados que ultrapassavam qualquer proporção humana. Mas, assim como surgiram, muitas dessas histórias foram desmentidas. Fotografias manipuladas, ossadas confundidas com restos de grandes animais extintos, ou interpretações exageradas de achados reais. Pois, muitas vezes, o coração humano deseja tanto crer que enxerga gigantes onde há apenas pedras moldadas pelo tempo. Ainda assim, a arqueologia não deixa de surpreender. Em várias regiões do Oriente Médio, foram encontrados muros e portões tão imensos que parecia impossível terem sido erguidos apenas por mãos humanas comuns. Alguns estudiosos sugerem que populações antigas poderiam ter incluído homens de estatura excepcional, ainda que não necessariamente gigantes no sentido sobrenatural. Há também achados de armas, lanças e espadas de tamanho fora do comum. Não tão gigantescas quanto as lendas contam, mas grandes o suficiente
para sugerir guerreiros de estatura impressionante. São fragmentos que, embora não provem a existência dos Nefilins como filhos de anjos caídos, mantêm viva a chama do mistério. Talvez, alma querida, você perceba como essa busca por provas revela algo mais profundo, pois não é apenas curiosidade, é sede de respostas, é o desejo humano de tocar com as mãos aquilo que a fé nos pede para crer no invisível. No fundo, cada pedra escavada, cada fragmento descoberto, é o eco de uma pergunta antiga. Será que tudo o que a Bíblia conta é literal? Ou há histórias contadas para nos falar de coisas maiores, espirituais, invisíveis? Gigantes na arqueologia permanecem assim, na tênue fronteira entre vestígio e mito, entre ossos reais e sombras do medo humano, entre aquilo que o homem pode provar e aquilo que só o coração pode perceber. E enquanto as pás e pincéis continuam a raspar o pó da terra, há algo que permanece maior do que qualquer achado arqueológico. A certeza de que, dentro de cada homem, existem gigantes, e de que há batalhas invisíveis sendo travadas no silêncio da alma. Seguiremos então para falar desses gigantes que não aparecem em pergaminhos ou escavações, mas que surgem nas sombras da mente, tão altos e ameaçadores quanto qualquer nefilim da antiguidade. Há algo misterioso no modo como o homem se assusta com gigantes, pois mesmo quando não há provas sólidas, mesmo quando a arqueologia ainda busca vestígios, a lenda do gigante nunca morre. Permanece viva, caminhando entre as palavras sussurradas na escuridão, entre contos passados de geração em geração. Talvez seja porque o gigante, na verdade, não mora apenas lá fora, mora dentro de nós. Na Bíblia, cada vez que se fala em gigantes, há mais do que músculos e estaturas descomunais. Há medo. Há a sensação de pequenez. Há a certeza de que algo maior do que nós ameaça nos esmagar. Talvez seja por isso que tantos mitos em tantos lugares diferentes falam de gigantes, pois o homem sente necessidade de dar forma ao medo, de transformá-lo em algo visível, algo que possa ser nomeado, enfrentado ou até vencido. O gigante é símbolo daquilo que parece impossível, daquilo que nos rouba o sono, que nos faz sentir pequenos como gafanhotos. Para alguns, o gigante tem a forma da solidão. Para outros, tem o rosto da ansiedade, do luto, do medo do futuro. Talvez, alma querida, enquanto ouve estas palavras, você também saiba exatamente qual é o nome do seu gigante. Pois todos nós, em algum momento, encontramos algo que se ergue diante de nós, tão alto que parece esconder o sol. É por isso que, espiritualmente, o gigante não é apenas uma criatura enorme. É também tudo aquilo que nos faz duvidar do Deus que caminha conosco. É a voz que grita: você não vai conseguir. É a sombra que sussurra: você está sozinho. Mas há algo que as Escrituras mostram vez após vez. Por maior que seja o gigante, ele sempre cai, pois não há altura, nem força, nem espada que seja maior do que o Deus que segura as estrelas na palma da mão. Na história de Davi, vemos um menino, pequeno aos olhos do mundo, derrubar Golias com uma pedra. Não foi força, não foi habilidade, foi fé. Talvez o seu gigante não precise cair com armas ou argumentos. Talvez precise apenas ser entregue em silêncio, nas mãos daquele que vê até as lágrimas escondidas na escuridão. E é sobre essas forças invisíveis que se enroscam nas histórias dos Nefilins que precisamos falar agora, pois para muitos, esses gigantes não são apenas figuras do passado, são confundidos com forças espirituais ainda mais sombrias, forças que habitam não a carne, mas os domínios do espírito. Enquanto as histórias sobre os Nefilins se entrelaçam com a memória do tempo, surge uma confusão que atravessa séculos. Seriam eles iguais aos demônios? A linha entre anjos caídos
nefilins e demônios parece para muitos tênue como o fio de uma espada ao luar, mas, na verdade, há diferenças sutis e profundas que a tradição cristã busca entender com reverência e cuidado. Os nefilins, como vimos, seriam os gigantes nascidos da união proibida entre os vigilantes, anjos que desceram e se misturaram com mulheres humanas. Eles foram uma manifestação física da transgressão, seres de grande estatura que despertaram medo e caos sobre a terra. Já os demônios, em sua essência, são espíritos caídos, rebeldes que se afastaram de Deus, mas que não têm forma física, pelo menos não como os nefilins. Eles são sombras, presenças invisíveis, seduzindo, tentando, aprisionando corações no mundo espiritual. É importante lembrar, alma querida, que a Bíblia não nos convida a temer essas sombras, mas a buscar a luz, pois o maior poder está no Deus que criou o céu e a terra e que caminha com os que confiam nele, mesmo nas noites mais escuras. No desenrolar das doutrinas e das culturas, a influência do medo e da imaginação humana misturou as figuras, criando confusões e temores que se prolongam até hoje. Mas os nefilins não são demônios em si, são, antes, um testemunho daquilo que acontece quando o limite do sagrado é quebrado, quando o céu se mistura com a terra sem o consentimento divino. Talvez você que escuta essa história, nesta madrugada silenciosa, sinta o peso dessas presenças invisíveis. Que o medo e a ansiedade, tão comuns nas horas em que o mundo parece dormir, são gigantes próprios, feitos de dúvidas e sombras. Mas lembre-se, a luz de Deus é maior que qualquer sombra, e mesmo quando o silêncio parece pesar, sua voz sussurra a esperança. Assim, seguimos, ainda guiados pela fé, para contemplar o silêncio que envolve os nefilins. Um silêncio que talvez Deus tenha permitido para que a nossa fé pudesse crescer em meio ao mistério. Na vastidão dos céus e na profundidade da terra, há coisas que o homem ainda não pode compreender por completo. E entre essas coisas está o silêncio de Deus diante do mistério dos nefilins. Ao longo dos séculos, muitas perguntas foram feitas, muitas vozes tentaram desvendar o que realmente aconteceu com esses gigantes que caminharam sobre a terra, mas as Escrituras, com sua sabedoria silenciosa, nos revelam apenas fragmentos. E o silêncio de Deus permanece, como um véu delicado, envolvendo a história desses seres. Talvez, alma querida, você conheça o peso de um silêncio que não se explica. Aquele silêncio que vem quando o coração está cansado, quando as perguntas ecoam e nenhuma resposta parece chegar. O silêncio de Deus, nesse mistério, não é ausência, é convite. Convite para que a fé se fortaleça mesmo quando a mente não alcança. Convite para que a alma aprenda a descansar no mistério, confiando que há um propósito maior além do que nossos olhos veem. Há momentos em que o próprio Criador opta por não revelar tudo, não porque despreze nossas dúvidas, mas porque o caminho da fé é também um caminho de espera e de entrega. E assim, esse silêncio pode ser um porto, onde a alma encontra repouso em meio à tempestade das perguntas sem resposta. O mistério dos nefilins, então, torna-se um espelho para nossas próprias lutas internas, pois cada um de nós carrega dúvidas, medos e sombras que não se explicam facilmente. Mas há também a certeza que as Escrituras nos oferecem. Deus está presente, mesmo no silêncio. Caminha conosco, mesmo quando não ouvimos sua voz clara. Talvez essa seja a maior lição dos nefilins, que nem tudo precisa ser desvendado para que a fé floresça. Que o mistério é parte do caminho e que, mesmo nas noites mais escuras, Deus é abrigo seguro. E assim seguimos com o coração aberto para ouvir as lições espirituais que esses gigantes antigos nos deixam para as batalhas invisíveis que enfrentamos hoje. Na quietude desta noite, quando as estrelas observam em silêncio e o mundo parece desacelerar para ouvir, as histórias dos nefilins
oferecem mais do que mistério e medo. Elas trazem lições que falam diretamente ao coração cansado e à alma sedenta de paz. A primeira dessas lições é sobre corrupção, não apenas a corrupção da terra antiga, mas aquela que habita dentro de nós. O orgulho que cresce sorrateiro, o desejo que nos afasta do caminho, as escolhas que nos levam a misturar o que é santo com o que não deve ser. Os nefilins são lembretes poderosos de que, quando o homem ultrapassa os limites estabelecidos por Deus, a vida se enche de dor e escuridão. Mas, junto à corrupção, a história também fala sobre poder e como ele pode ser perigoso quando não está fundamentado na humildade. Ser gigante em estatura ou em influência não é sinal de bênção se o coração se enche de soberba. Pois a verdadeira força reside no silêncio da alma que confia, não no grito dos que se vangloriam. E é aí que a humildade surge como caminho. A humildade de reconhecer que somos frágeis, que precisamos de Deus, que nem mesmo os maiores podem enfrentar sozinhos os gigantes que habitam a mente e o espírito. Talvez você, nesta hora de silêncio, esteja lutando contra seus próprios gigantes, dúvidas, medos, angústias que parecem maiores do que a luz do amanhecer. Os nefilins, em sua história, nos convidam a olhar para essas batalhas com olhos diferentes. Não precisamos vencer com força ou espada, mas com fé que se ergue em meio ao cansaço, com orações silenciosas que ninguém vê, com a confiança de que Deus está conosco mesmo quando não sentimos sua presença. Essas lições atravessam o tempo e chegam até nós como um bálsamo, pois a história dos nefilins não termina com sua queda, mas continua viva em cada luta espiritual que enfrentamos. E é com essa esperança que seguimos, alma querida, para os ecos que ainda ressoam no final dos tempos. Pois há quem veja nesses gigantes antigos sinais que se repetem e mensagens que alertam para os dias vindouros. Que essa caminhada pela palavra e pela dor dos tempos antigos possa aquecer o seu coração, trazendo paz mesmo diante dos mistérios que não podemos desvendar. À medida que a noite avança e o silêncio se aprofunda, as histórias dos nefilins tomam uma dimensão que vai além do passado distante. Para muitos, esses gigantes antigos voltam a surgir nas profecias sobre o final dos tempos como símbolos de uma batalha espiritual que ainda não terminou. As Escrituras falam de tempos difíceis em que o mal se manifestará de formas variadas e o mundo estará cheio de confusão e dor. Alguns intérpretes veem nos nefilins uma sombra que se estende até esses dias, uma presença que prenuncia as lutas finais entre o bem e o mal. Há teorias que ligam os nefilins a forças demoníacas que, em último ato, se levantam para tentar enganar, dominar e destruir. Imagens apocalípticas mostram seres poderosos, gigantescos, marcando o cenário dos últimos dias. Mas, alma querida, há também um convite delicado entre essas profecias. Um convite para que não nos deixemos dominar pelo medo ou pelo sensacionalismo. Pois o próprio Cristo nos ensinou a olhar para o futuro com esperança e confiança, sabendo que a última palavra pertence a Deus. É comum, diante do desconhecido, que a mente se encha de imagens assustadoras e histórias que parecem mais pesadelos do que promessas. Mas a fé verdadeira caminha além do temor. Ela busca a paz que excede todo entendimento, mesmo quando o céu parece calado. Talvez, enquanto ouve essa história, você sinta o peso das incertezas sobre os dias que virão. É natural sentir-se pequeno diante do futuro, inseguro sobre o que está por vir. Mas, lembre-se, a mesma fé que moveu Davi contra Golias é a que repousa agora em seu peito. Mesmo quando falam de gigantes nos últimos dias, Deus ainda sussurra: "Não temas, eu estou aqui." A promessa de que nenhum gigante, seja do passado ou do futuro,
pode derrotar o amor que sustenta o mundo. Que essa certeza seja abrigo para a sua alma nesta noite silenciosa, enquanto seguimos para a conclusão desta jornada entre sombras e luzes antigas. Pois, quando os gigantes se calam, resta-nos a fé. Ao longo desta noite, caminhamos juntos pelas sombras que os nefilins deixaram na história sagrada. Exploramos neblinas antigas, ouvimos murmúrios de vigilantes, sentimos o peso das águas do dilúvio e contemplamos os gigantes que fizeram o coração dos homens tremer. E ainda assim, por mais que tenhamos buscado respostas, os mistérios permanecem. As Escrituras não nos entregam tudo, mas nos oferecem um convite profundo, que a fé seja nossa luz, mesmo quando os gigantes se calarem. Talvez agora, em seu quarto silencioso, você sinta o coração apertado, carregando dúvidas e medos, ou simplesmente o cansaço de tantos dias. E saiba que isso é parte do caminho, que mesmo aqueles que andaram com Deus enfrentaram noites escuras e gigantes invisíveis. O que os nefilins nos deixam, afinal, é um chamado à humildade e à esperança, um lembrete de que, embora haja forças que tentam crescer maiores do que a verdade e a graça, o poder de Deus é sempre maior. Que Ele caminha conosco, mesmo quando o mundo parece cheio de sombras, e que nossos próprios gigantes, sejam eles dúvidas, dores ou silêncios do céu, podem ser enfrentados com a fé que move montanhas, a fé que faz o coração se aquietar diante da tempestade. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com homens que caminharam entre gigantes e sombras, tocou seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que o Senhor te guarde. Boa noite. Que a paz que excede todo o entendimento repouse em você, hoje e sempre.